Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Nós já temos visto, irmãos, que Deus levantou Amós para pregar ao seu povo. Amós era um homem do campo, um pequeno agricultor, um pastor de rebanhos, pertencia ao reino do sul, o reino dividido. Deus então o levanta para pregar, para profetizar ao reino do norte, o reino de Israel. Amós vai até aquele povo com a missão dada por Deus de denunciar os pecados do povo e anunciar o castigo divino que se aproximava daquele povo. Quando chega em Israel, Amós então começa a sua mensagem, começa a sua pregação. É interessante que quando nós observamos no capítulo 1, ele começa falando para outras nações, nações pagãs. Ele chega dizendo que Deus ruge como um leão, e de Sião ele faz ouvir o seu rugido, ele faz ouvir a sua voz. Deus começa a falar através de Amós. A mensagem de Amós é urgente, e Amós está trazendo para o conhecimento do povo de Israel que Deus vai destruir as nações pagãs que estão próximas de Israel, e Deus vai fazer isso porque aquelas nações haviam pecado contra Deus e estavam no desagrado de Deus. Então ele profetiza contra aquelas 6 nações que estavam ao seu redor, dizendo que elas haviam completado a medida da sua iniquidade aos olhos de Deus. Deus, em sua paciência e misericórdia, havia suportado os pecados até aquele momento, mas diz Amós, cessou. Nós já aprendemos que essa expressão por 3 transgressões e por 4 significa dizer que Deus esperou, teve paciência, mas que chegou o momento e agora Ele não vai esperar mais, porque a medida da iniquidade se esgotou. E Deus diz, agora eu não espero mais, agora eu vou castigar esse povo rebelde. É a 4ª transgressão. Chegou o tempo. Agora, meus amados irmãos, no texto que nós lemos, versos 4 e 5 do capítulo 2, nos mostra que Amós se volta contra Judá. Lembre-se que Amós está profetizando para a nação de Israel. Antes era um reino só. Depois da divisão, Judá ficou de um lado, Israel do outro. Amós está falando para Israel e está mostrando que Deus também vai castigar a nação, o povo de Judá, porque os seus pecados também estão alcançando a medida de Deus. Aquele povo de Judá também alcança a medida da paciência de Deus. Agora, meus irmãos, observe que aquele povo era também o povo de Deus. Aquele povo tinha uma aliança com Deus, era a nação irmã de Israel. Amós então anuncia o juízo de Deus contra o seu próprio povo, o povo de Judá, a nação da qual viria o Salvador, o Messias. Jesus é o leão da tribo de Judá. Amós chega dizendo que Deus está rugindo como leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. E Amós então está dizendo que Deus vai castigar Judá. Veja, meus amados, o método que Deus está usando para levar essa mensagem até Israel. Ele começa falando das 6 nações pagãs. Ele depois passa a falar de Judá, que estava muito próximo. E nós sabemos que nesse livro o objetivo principal de Deus é falar para a nação de Israel. Até aqui, os israelitas devem estar aplaudindo a mensagem de Amós. Amós falou das 6 nações pagãs, e provavelmente, quando o povo de Israel ouviu aquela mensagem, aquilo soou como música aos seus ouvidos. Olha, Deus vai castigar as nações ao nosso redor, que maravilha!
Possivelmente, quando eles ouviram que Deus também iria castigar Judá, eles disseram a mesma coisa: que coisa boa! Até porque Judá e Israel viviam em pé de guerra um com o outro. E é provável que Israel tenha dito: maravilha. Mas Deus está fazendo isso para chegar até Israel. E esse é o tema que Amós vai tratar a partir do verso 6. Vai ficar para a nossa próxima oportunidade. Mas observe, meus amados, a grande questão é que Deus também julga o seu povo. Os pecados de Judá chegaram no limite. Precisamos observar, meus amados irmãos, quais foram esses pecados de Judá, que fizeram o leão rugir contra eles, que fizeram Deus se levantar contra o seu próprio povo. Não nos esqueçamos, meus amados, que o profeta diz, capítulo 1, verso 2: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. É a ideia de alguém que está enfurecido e vai trazer a destruição. Deus se levanta contra o seu próprio povo aqui. E isso nos faz lembrar aquela palavra que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo mundo pode responder: ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas a grande questão, meus amados irmãos, é: e se Deus se levantar contra nós? Mas pastor, e Deus pode fazer isso? Ele não só pode, Ele faz. Observe o que Ele diz ao seu próprio povo: vou castigar vocês, vou destruir vocês. Observe, irmãos, quais foram os pecados que levaram Deus a se levantar contra o seu próprio povo. Observemos, irmãos, esses pecados que estão descritos no versículo 4. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, o profeta está nos mostrando que aquele povo rejeitou a lei do Senhor. Eles rejeitaram a lei do Senhor. Diz assim: por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Veja, meus amados, essa profecia contra Judá, ela começa exatamente como as outras anteriores. Por 3 transgressões e por 4. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus trata o pecado do seu próprio povo da mesma maneira que Ele trata o pecado dos ímpios. Ele está tratando aqui o pecado de Israel, o pecado da nação de Judá, do povo de Deus, o povo escolhido. Deus está tratando da mesma maneira que Ele trata o pecado das nações pagãs. O que é que isso nos mostra? Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou repetir isso algumas vezes essa noite. Deus não faz acepção de pessoas. Quer sejam os pecados das nações pagãs, quer seja o pecado de Judá, e até mesmo o pecado de Israel, todos aqueles que andarem fora dos caminhos do Senhor serão julgados e castigados pelo Senhor. Deus mandará juízo. Contudo, meus amados irmãos, diferentemente daquelas outras 6 nações, Judá será julgada porque desprezou a lei do Senhor. Qual era a diferença entre Judá e aquelas outras nações? Judá conhecia os mandamentos de Deus. Judá conhecia os estatutos do Senhor. Aquelas outras nações foram julgadas porque elas, mesmo sem conhecer os estatutos de Deus, as leis de Deus, eles desobedeceram, foram rebeldes contra Deus. E Deus os condenou pela sua maldade, pela maldade que é natural no coração de todo homem.
Mas o povo de Deus aqui está sendo julgado, porque quebrou os mandamentos de Deus. Amós está se referindo à lei que Deus entregou à nação, a toda a nação, lá no Monte Sinai, através de Moisés. Observe, irmãos, nenhuma daquelas outras nações que foram denunciadas antes teve o privilégio que eles tiveram. Aqueles outros povos não receberam a lei de Deus, não faziam parte da aliança de Deus, eles não eram o povo de Deus, eles não faziam parte da aliança com Deus e não receberam a revelação especial de Deus. O pecado de Judá é porque, tendo todo esse privilégio, eles quebraram os mandamentos de Deus. E a Escritura diz, irmãos, quando nós conhecemos os mandamentos de Deus, Deus nos trata de maneira ainda mais severa. É nesse sentido que a Escritura diz: como nós escaparemos se negligenciarmos a tão grande salvação, a salvação de Deus, aquela que Ele profetizou, aquela que Ele nos apresentou através dos seus santos profetas. Como poderemos nós escapar se negligenciarmos a salvação? Observe, meus amados irmãos, o Evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo anunciada, você é indesculpável diante de Deus. Como poderá você escapar do juízo de Deus, da condenação de Deus, se você negligenciar a salvação de Deus? Se você não der ouvidos à palavra de Deus, se você não der atenção à Escritura, à pregação da palavra de Deus, e se você não atender ao chamado de Deus na sua vida, porque Ele está te chamando. Nós acabamos de cantar. Como é que a porta está? Ela está aberta, é franca. A entrada é franca. O que é que significa entrada franca? Todo mundo pode entrar, quem quiser pode entrar. A entrada é franca, a porta está aberta. Ela está aberta a quem? A todos, a mim e a você. Como poderá você escapar da condenação se você negligenciar essa salvação de Deus? Observe, meus amados, na revelação de Deus, Ele anuncia o seu plano. O plano de Deus é trazer salvação ao mundo. O plano de Deus era trazer o Salvador, e esse plano foi providenciado, foi arquitetado, foi realizado desde a fundação do mundo, quando Deus ainda não tinha nem feito o homem. O plano de salvação já estava pronto e preparado. Quando o homem caiu e pecou, Deus já anunciou o Evangelho lá no Éden, pregou o Evangelho prometendo a vinda daquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Ali Deus já estava prometendo Jesus para abrir a porta para que todo aquele que por ela entrar seja salvo. Deus anuncia o seu plano, trazer o Salvador ao mundo, e este depois foi anunciado que viria da descendência de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus diz a ele: olha, Abraão, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um pacto com você, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. No teu descendente eu abençoarei todas as nações da terra. Observe, meus amados, as promessas de Deus nos mostram que o Salvador era o plano de Deus desde a fundação do mundo, desde o princípio, e assim segue. Lá no Éden, Deus anunciou essa salvação. Quando chamou Abraão, Deus disse a ele: eu tenho um pacto contigo.
firmou uma aliança com Abraão e disse: do teu descendente, através do teu descendente, eu abençoarei nações, povos, famílias de todas as nações da terra. E de uma forma especial, meus amados, Deus então chama um povo. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com o povo e diz: olha, eu vou colocar entre mim, entre eu e vocês, um sinal de uma aliança. Qual era esse sinal? Deus entregou seus estatutos, suas normas, a sua lei. De uma forma especial, a lei prescrevia, a lei dizia de que maneira Deus queria ser adorado e como ele deveria ser cultuado. Ele havia determinado que o povo da sua aliança deveria obedecer de coração à sua lei, ter prazer na lei de Deus. O salmista diz no Salmo 1 que o justo, o homem de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz que a lei de Deus ela é santa, justa e boa. E a Escritura nos mostra, meus amados irmãos, que Deus ele revela o seu próprio ser, o seu próprio caráter, através da sua palavra, que é a sua lei, a totalidade da sua lei. Agora observe, meus amados, lá para aquele povo, a nação de Israel, a lei funcionava como o elo de ligação entre Deus e o povo. Essa lei nada mais era, já naquela geração, do que uma figura de Cristo. Aquilo que a lei apontava como uma sombra, como uma figura, tudo aquilo foi cumprido em Cristo. A lei fazia de Israel uma nação diferente das outras. Eles eram um povo único, um povo que Deus havia escolhido. Deus escolheu dentre todos os demais povos, dentre todas as demais nações, Deus escolheu Israel. E Ele diz: eu escolhi só vocês. Não é porque vocês eram bons, não é porque vocês eram grandes, não é porque vocês eram fortes, não é porque vocês eram mais importantes. Eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Eu escolhi vocês por amor. E Deus então constituiu aquele povo em um reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo privilegiado. Mas apesar de todos esses privilégios, eles rejeitaram a lei de Deus, quebrando assim a aliança que Deus havia firmado com eles. Eles rejeitaram a aliança de Deus. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Ao rejeitar a lei do Senhor e não guardar os seus estatutos, aquele povo quebrou a aliança, eles rejeitaram a aliança. Agora observe, irmãos, entrando no texto aqui de Amós, ou voltando para ele, nós temos um fato importante para a nossa compreensão. Quando Amós profetizou em Israel, o rei de Judá era Uzias. A Bíblia nos diz que Uzias foi um rei que agradou a Deus, um rei muito importante na história da nação. Amós, quando fala a respeito de Judá, ele está falando a respeito da nação que tinha Uzias como rei. Uzias foi um homem muito bem sucedido, um rei próspero, bem sucedido. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e alcançou grande prosperidade, grande prestígio, grande poder. Porém, meus amados, isso fez com que Uzias se envaidecesse, ele se ensoberbeceu, se tornou orgulhoso. Ele então decidiu quebrar a lei de Deus. Ele decidiu fazer o que não deveria fazer. A Escritura nos diz que ele entrou no templo
Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, essa história. Uzias entrou no templo e quis queimar incenso diante de Deus, coisa que só era permitida aos sacerdotes. Uzias não era sacerdote, ele era rei. E Deus havia prescrito e havia dito: olha, só quem pode queimar incenso no templo são os sacerdotes. Uzias disse: eu posso fazer, que eu já sou muito forte, eu sou muito grande, eu conquistei muita coisa, eu tenho prestígio, eu posso fazer o que eu quiser. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata a todos de igual modo. Deus então castigou Uzias. Na mesma hora em que ele quis queimar o incenso no templo, Deus o tornou leproso, e assim ele ficou para o resto da sua vida. Foi também durante o reinado de Uzias que o profeta Isaías desempenhou seu ministério. E Isaías denunciou os pecados de Judá. No capítulo 1, verso 17 de Isaías, ele diz que os pobres eram oprimidos. Aquele povo era um povo que vivia em grande prosperidade, mas viviam oprimindo os pobres. No capítulo 1 de Isaías, no verso 23, Isaías diz que os juízes e os príncipes do povo aceitavam suborno e a corrupção andava solta. Eu acho que não era muito diferente de hoje. O povo se torna rebelde contra Deus. Não guardaram os estatutos de Deus. Por isso, eles seriam punidos. E Deus estava mandando seus profetas para anunciar esse juízo, esse castigo. Assim como as outras nações pagãs, Deus iria castigar também o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos, no capítulo 2, você pode conferir na sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Você percebe? Deus trata a todos de igual modo. É impressionante, meus irmãos. Eu fico pasmo. Eu fico impressionado. Tem crente que acha que porque ele é crente, Deus vai aceitar os pecados dele. Tem crente que acha que porque ele é crente, ele pode fazer o que ele quiser. E Deus vai aceitar, porque afinal de contas ele é crente. Ele é salvo. Precisamos ter cuidado, irmãos, com a nossa compreensão a respeito da salvação. A salvação é muito mais do que um simples levantar de mão. Salvação é muito mais do que ser batizado. E eu não estou dizendo que não é importante o batismo. É fundamental na vida de todo crente. Salvação é muito mais do que isso. A gente nunca vai se esquecer do que eu ouvia sempre do pastor Genival. Ele dizia sempre que uma das tristezas do seu ministério era de ter batizado muita gente que nunca foi crente. Não se engane não, meu amado. Não é porque você levantou a mão, nem tampouco porque você já foi batizado, que está tudo garantido, tudo resolvido, você pode fazer o que quiser. E eu não estou pregando aqui perda de salvação de maneira nenhuma. Não estou falando que ninguém pode perder a salvação, porque não pode. A grande questão é: tenha certeza de que você é um salvo. Porque um salvo, ele não se comporta dessa maneira. Um salvo, ele tem o prazer nos mandamentos de Deus. A Escritura nos diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Um salvo tem prazer em servir ao Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor e ele medita nela de dia e de noite. Cuidado! Cuidado se você acha que pode ser crente ao seu modo. Você não pode. Você não pode.
Da mesma maneira que Deus julgará aqueles que não têm conhecimento de Deus, Ele vai julgar os que têm conhecimento de Deus e vivem como se não tivesse. Paulo diz: quem pecou sem lei será julgado. Mas os que pecaram com lei, mediante a lei serão julgados. O juízo de Deus virá sobre todos aqueles que transgridem os mandamentos de Deus. Mas observe, irmãos, voltando ao texto, ele diz que há outro motivo pelo qual Deus vai punir aquele povo. Não foi só porque eles rejeitaram a aliança de Deus. Deus vai punir aquele povo porque eles se deixaram enganar. Capítulo 2 de Amós, verso 4 ainda. Depois de dizer que eles rejeitaram a lei de Deus e não guardaram seus mandamentos, diz: antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Cuidado com o mito de que quem está enganado não tem culpa. Isso é mito. Eu tinha um colega de trabalho, quando eu trabalhava nos Correios, que todas as vezes que eu ia pregar para ele dizia: olha, não venha não. Não venha não, porque me deixe na ignorância. Você que é religioso, que conhece as palavras de Deus, ele dizia assim: você que conhece as palavras de Deus, você tem que cumprir. Você tem que seguir e tem que viver de acordo. Mas não pregue para mim não. Porque eu não conheço e eu prefiro continuar assim, porque aí depois Deus não pode cobrar de mim. O pior é que tem muito crente que pensa assim, que Deus não vai poder cobrar de quem não conhece, ou que Deus não vai poder cobrar dele se ele continuar ignorante das verdades de Deus. Veja, irmãos, o povo está sendo julgado por Deus aqui porque eles se deixaram enganar. Cuidado, não se deixe enganar. Aquele povo de Israel, aquele povo de Judá, eles se entregaram à adoração a deuses pagãos. Os falsos deuses aqui, irmãos, estão representados na mentira. Quando ele diz: as suas próprias mentiras os enganaram. Deus está falando aqui através do profeta Amós e está denunciando a idolatria do povo. Existia, irmãos, naquele tempo uma infinidade de deuses pagãos, e muitos foram trazidos para o meio do povo de Deus. Você vai ler sempre lá no Antigo Testamento, nos livros, principalmente de Crônicas e Reis, você vai ler quantas vezes Deus mandou quebrar os ídolos. O povo vivia envolvido com outros deuses falsos, deuses pagãos. Amós está denunciando essa prática aqui. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês estão seguindo uma mentira. Esses deuses que vocês estão seguindo não são deuses, não são o Deus único e verdadeiro. Esses deuses pagãos que vocês estão adorando, eles não são o Deus da aliança, o Deus que escolheu vocês, com quem vocês têm uma aliança. Esses deuses são falsos, esses deuses são de mentira. Irmãos, muitos continuam adorando deuses falsos hoje. Por mais que você diga: não, pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, viu? Tem nenhuma imagem. Não é apenas disso que Deus está falando aqui. Deus está falando, irmãos, de toda e qualquer falsa adoração, e ela acontece de várias formas, tanto através de imagens de escultura, como também os falsos deuses modernos que estão enganando tanta gente em nossos dias, que prometem paz e prosperidade, que prometem vitória, que prometem tranquilidade contra todos os tipos de problemas terrenos, e isso mistura o culto a Deus. O problema, irmãos, aqui
é que aquele povo prestava um culto misturado. Eles adoravam Deus e deuses falsos. E Deus é exclusivista. Os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano nos primeiros séculos da história cristã, porque eles eram exclusivistas. Os cristãos eram e são. O cristianismo é exclusivista. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A exclusividade é de um Deus só. O Império Romano permitia que cada povo, cada nação conquistada, continuasse adorando seus deuses, mas tinha que incluir também os deuses romanos, e tinha que adorar todos os deuses, e não tinha problema. Os cristãos foram perseguidos pelo Império, foram mortos, foram massacrados e foram destruídos. Destruídos não, deixa eu tirar essa palavra, porque a igreja nunca foi destruída. Foram perseguidos, foram caçados, mas como disse um cristão daquela época, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Quanto mais se matava crente, mais a igreja crescia. E matavam-se os crentes, porque eles se recusavam a adorar qualquer outro tipo de Deus que não fosse o Deus verdadeiro. Eles não se deixaram enganar. Cuidado, meu amado, se você é crente ou não. Se você não é crente, tenha mais cuidado ainda e abra o seu entendimento, abra seus olhos. E se você é crente, tenha cuidado também, porque tem muito culto misturado hoje em dia. Tem muita gente prestando um culto a Deus misturado com todo tipo de adoração falsa, todo tipo de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é o nome que se dá a toda e qualquer mistura religiosa. E nós estamos vendo isso em nossos dias, em larga escala. Tudo aquilo que se tenta misturar com o evangelho genuíno e com a verdadeira adoração de Deus é culto falso, é mentira, é se deixar enganar. Mas tem um terceiro motivo aqui pelo qual Deus diz que vai castigar aquele povo. Além de rejeitar a lei, a aliança de Deus, além de se deixar enganar, diz ainda ao final do versículo 4: eles se deixaram enganar pelas suas próprias mentiras, e após elas andaram seus pais. Eles estavam andando nos erros dos seus pais. O profeta está dizendo que aquela geração estava cometendo os mesmos pecados que a geração anterior havia cometido e que as gerações anteriores cometeram. Os filhos estavam cometendo os mesmos pecados dos pais, como se aquela tradição idólatra que foi passada de pai para filho pudesse legitimar o pecado. Você já viu alguém dizer assim: olha, eu nasci nessa religião e nessa eu morro. Meus pais foram dessa religião e eu vou continuar sendo, porque os meus pais nasceram e morreram nessa religião, então eu também, eu nasci e vou morrer nessa religião. Cuidado com isso. Deus está condenando aqui, denunciando o pecado do povo, porque continuava nas mesmas práticas dos pais, os mesmos pecados, a mesma idolatria. Eles estavam andando no caminho que os seus pais andaram, o caminho da idolatria. Estavam adorando deuses falsos da mesma maneira que seus pais adoraram. É impressionante, meus amados, notar como o homem está inclinado a criar deuses falsos, criar deuses com D minúsculo, outros deuses diante do único Deus verdadeiro. O povo de Israel, a história da nação de Israel é um exemplo muito vivo dessa verdade. O povo de Deus escolhido lá no Antigo Testamento, eles nos dão
esse exemplo. Observe, meus amados, depois que Deus faz a sua aliança com Abraão, aí vem os outros patriarcas, Isaac e Jacó. Depois os 12 filhos de Jacó, eles vão parar no Egito. Passam 400 anos lá no Egito. Eles voltam. Quando eles estavam lá no Egito, eles tiveram contato com os deuses pagãos do Egito. Quando eles voltam trazendo aquela bagagem. Você deve estar lembrado que no primeiro momento em que eles perceberam que eles acharam que Moisés tinha ido embora, que Moisés não voltaria, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus, a lei da aliança, e Moisés passou 40 dias ali, o que foi que aquele povo fez? Esse Moisés, ninguém sabe o que é dele mais. Falaram com Arão, trouxeram o ouro que eles tinham, entregaram nas mãos de Arão. O texto vai dizer que Arão fabricou um bezerro de ouro, está lá no capítulo 32 de Êxodo. Arão fabricou um bezerro de ouro, entregou ao povo, e o que era que o povo dizia? São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, eu leio um texto desse e eu fico indignado com aquele povo de Israel. Ô povo ruim! O que é que os irmãos acham? Não é não? Ô povo ruim, aquele povo de Israel. Deus tirou aquele povo com mão poderosa, com o braço estendido. Deus leva aquele povo pelo deserto, abre o mar diante daquele povo, aquele povo passa a pé enxuto. Deus então fecha as águas do mar e destrói todos os inimigos que estavam perseguindo o povo. Deus conduz aquele povo com mão poderosa, com braço estendido. Deus alimenta aquele povo, Deus protege aquele povo, Deus cuida daquele povo, livra aquele povo. E o que é que eles dizem? Não aguentaram nem 40 dias esperando por Moisés. Olha, Israel, é esse bezerro de ouro, esse ídolo que nos tirou da terra do Egito. Ô povo ruim, não é, irmãos? Mas deixa eu perguntar, eles são muito diferentes do povo de hoje? Eles são muito diferentes de nós? São não. Eles não são. Isso está impregnado no coração do homem. O homem é inclinado à maldade. O homem é inclinado à idolatria. O homem é inclinado a se desviar de Deus. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós estaremos também nos desviando sem nem perceber. Porque aquele povo não estava percebendo. Eles achavam que estava tudo bem. E eu poderia citar tantos outros exemplos do povo de Deus aqui, o povo de Israel, tantos outros exemplos em que eles deixaram Deus, abandonaram o Senhor e se voltaram para a idolatria. É por isso, irmãos, que Deus vai julgar aquele povo. Abandonaram a aliança do Senhor, se deixaram enganar e continuaram vivendo nos pecados de seus pais. Então Deus mostra qual é o castigo, versículo 5. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Observe, irmãos, o castigo de Deus para o povo, ele é o mesmo que Deus havia dito que ia fazer com as outras nações. Deus vai castigá-los com fogo. Observe que Amós não foi o primeiro profeta e nem foi o último a alertar o povo com relação a seus pecados. Mas eles não quiseram ouvir os profetas, eles não se arrependeram, eles não somente rejeitaram a lei de Deus, não somente rejeitaram a aliança de Deus, mas eles também rejeitaram os profetas que foram enviados por Deus. E a muitos eles mataram.
Não foi por isso que Jesus depois disse, quando ele chorou sobre Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Oh, meus irmãos, e quantas vezes isso tem acontecido na história do povo de Deus, e quantas vezes isso continua acontecendo, porque nós continuamos escrevendo essa história. Afinal de contas, nós somos também o povo de Deus. E muitas vezes não estamos atentando para os ensinos de Deus. E se isso não fosse suficiente, ainda rejeitamos os ensinos de Deus, os ensinos que Deus envia pelos seus profetas. Deus disse que vai castigar aquele povo da mesma forma que ele castigou as demais nações ímpias. Observe, irmãos, versículo 4 do capítulo 1. Como é que Deus vai castigar aquelas nações ímpias? Como é que Deus vai castigar Damasco? No versículo 4 diz: meterei fogo à casa de Azael. No versículo 7, como é que Deus vai castigar Gaza? Meterei fogo aos muros de Gaza. No versículo 10, como é que Deus vai castigar Tiro? Meterei fogo aos muros de Tiro. Eu estou no capítulo 1, versos 4, 7 e 10. Verso 14, como é que Deus vai castigar os filhos de Amon? Verso 14 ele diz, do capítulo 1: meterei fogo aos muros de Rabá, o fogo que consumirá os seus castelos. O mesmo acontece, irmãos, com Judá. Ele diz: eu meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: olha, eu vou destruir a nação. E é interessante que cerca de 150 anos depois do que Amós profetizou, tudo aquilo aconteceu. A nação foi destruída, os castelos foram queimados, os muros foram destruídos e queimaram, o templo foi destruído, a nação foi destruída. Mas o interessante, irmãos, o importante observar aqui é o seguinte: eu estou indo já para a nossa conclusão. O importante observar aqui é o seguinte: mesmo assim, por amor do seu nome e pela fidelidade à sua aliança, Deus não abandonou aquele povo para sempre. Ele castigou, ele destruiu. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles passaram 70 anos ali. Mas depois Deus se lembrou do seu povo. Sabe por quê, irmãos? Não é porque aquele povo era bom, não. É porque Deus é fiel a Ele mesmo. Deus havia prometido que da descendência daquele povo viria o Salvador. Da descendência de Abraão, Deus enviaria o Messias, o Salvador. Então Deus se lembra do seu povo. Aquele povo não foi aniquilado, não foi destruído. Deus trouxe de volta o seu povo e renovou com eles a sua aliança. Ele castiga, ele pune, mas ele não rompe a sua aliança com o seu povo, embora o seu povo seja rebelde. Mas Deus é paciente, Deus é perdoador. A Escritura nos diz que Deus é longânimo em perdoar. Deus é misericordioso, e a sua misericórdia, ela não tem fim. Ele pune os culpados, mas Ele estende a sua mão de misericórdia para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. E Ele diz: olha, o meu braço está estendido, a porta está aberta. E agora, meus amados irmãos, aquele povo, reino, nação e sacerdote, que era o povo de Israel, o povo escolhido, Deus diz: olha, agora a minha aliança, a nova aliança,
Agora a minha aliança é mais abrangente. Agora a minha aliança não é só com um povo. Agora a minha aliança é para todo o povo, língua, tribo e nação. E agora está se cumprindo aquela promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. De que maneira todas as famílias da terra são benditas em Abraão? Através do seu descendente. Jesus é o descendente de Abraão. E é nele, é por ele, que Deus abençoa todas as famílias da terra. De que maneira? Não é que Deus vai salvar literalmente todos os habitantes da terra. A Escritura nos diz que Deus salva o seu povo, tirando o seu povo entre todos os povos, tribos, línguas e nações, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem foi que descobriu isso? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos no capítulo 10 e veja que descoberta maravilhosa o apóstolo Pedro fez. Pedro era o apóstolo dos judeus, e por algum instante Pedro achava que só os judeus tinham direito à salvação. Mas quando Deus salvou, quando Deus começou a salvar os gentios, Pedro é chamado para a casa do centurião Cornélio. Pedro prega o evangelho ali e aquele povo se converte. Pedro diz então, versículo 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus não faz acepção de pessoas? O que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo: a salvação não é só dos judeus agora. A aliança de Deus não é mais só com os judeus. E agora, não é mais pela lei. A lei apontava para Cristo. Nós já temos Cristo. O autor de Hebreus vai dizer que os santos do Antigo Testamento morreram crendo na promessa, mas nós já temos a concretização da promessa. A aliança no Antigo Testamento estava fundamentada e centralizada na lei. O povo abandonou a lei de Deus, por isso quebrou a aliança com Deus. Mas agora, irmãos, nós já temos a concretização dessa promessa. A nossa aliança com Deus agora não está mais fundamentada na lei do Sinai que Deus entregou a Moisés. A nossa aliança com Deus está agora fundamentada em Jesus Cristo. E é Ele, meus amados irmãos, é Ele o centro da nossa aliança com Deus. Mas da mesma maneira que Deus puniu aquele povo lá no Antigo Testamento, porque abandonaram a lei de Deus, quebrando a aliança, todos aqueles que abandonarem o Senhor Jesus Cristo estarão quebrando a sua aliança, estão quebrando a aliança com Deus, e todos estes serão punidos. A nossa aliança hoje é Cristo. Nós somos o povo de Deus, e agora nós somos nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes. Nós somos uma nação escolhida por Deus. Que nação é essa? Os crentes de Cupira, os crentes de Agrestina, os crentes de Panelas, os crentes de Lagoa dos Gatos, os crentes de outros estados, os crentes de outros países, os crentes do mundo inteiro, os verdadeiros salvos em Jesus Cristo. Estes agora são a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que Deus tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E qual é a nossa finalidade agora, meus amados? Qual é o nosso propósito? Proclamar as verdades de Deus, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós possamos aprender, meus irmãos, com esse texto,
que nós possamos compreender um pouco mais quem é Deus, como Ele age e como deve ser a nossa resposta para com Ele. Aquele povo abandonou a aliança de Deus, aquele povo se deixou enganar, e aquele povo continuou vivendo nos mesmos pecados que seus pais viveram. Que essas lições possam fazer a diferença na sua vida, e que você possa fazer parte do povo da aliança, a nova aliança no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.